Muito bem, muito bem. Boa tarde. Eu falo boa tarde porque eu estou gravando na hora da tarde, né? Hoje é dia 10, né? À tarde, na minha casa. Então, se você receber de noite, boa noite. Se for de manhã cedinho, se você estiver assistindo, isso aí, bom dia, tá? Coisa óbvia, né? Até as louras são capazes de entender uma coisa dessa. Muito bem, gente. Nas 3 aulas, eu falei sobre a Constituição, né? 3 aulas abordando o tema da Constituição e a saúde. Aqueles artigos que eu citei, você dá uma marcada, reserva, separa, faz uma análise, entra no Google lá, vê lá, tanta explicação, né, sobre um pouquinho mais de cada artigo daquele aí, dá uma embasada nisso, é muito importante. Depois dá uma leitura no artigo 5º da Constituição, ele é grande, tem vários incisos, mas dá uma lida devagarzinho. As dúvidas, tu me liga, cara, eu dei meu telefone, tu me liga, sem problema, bota o WhatsApp, eu respondo direto. O meu WhatsApp é exatamente igual do telefone celular que eu estou te dando, né? Ou então pelo e-mail, que também dou para vocês. Então, leia os artigos da Constituição, todos que falam de saúde, depois leia o artigo 5º da Constituição, dá uma embasada geral, que fala dos direitos ali da gente, tá? E aí as dúvidas aqui, ó. As dúvidas vai por aí. Olha só que alta tecnologia, tá? 999-822193, drsilasmelo@gmail.com, beleza? O meu Facebook é Silas Melo Melo. Muito bem. Feito isso, então, nós fizemos uma proposta de, nessa aula, a gente, então, falar sobre a seguridade e sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Por que isso? Porque esse concurso de saúde costuma ter muito candidato, mas 99% deles tem uma noção focada no SUS e nada mais. Então você tem que ser diferenciado, tem que ter uma noção periférica da saúde, no nível da Constituição, o artigo 5º que fala sobre seus direitos, né, fundamentais, né? Depois a gente vai falar sobre leis, etc. Entendeu? Vamos dar uma coisa mais consistente, tá? Eu sei que já tem gente reclamando que acha que devia estar cobrando esse curso. Não vou cobrar nada, tá? Quem quiser me contribuir, me ajudar, manda me acorda, me ajuda lá. Mas eu não estou cobrando nada, tá? Então, eu acho que o negócio de só cobrar, meu Deus, a vida não é só dinheiro, ficar rico, não estou nem aí para isso, né? Então, tem tanta gente que quer estudar, mas não tem dinheiro para pagar cursos. Os cursos são muito caros, ninguém tem dinheiro para isso não, tá? Então, eu estou ajudando aí graciosamente todo mundo. Mas vamos, além de ajudar, vamos fazer uma coisa bem aprofundada, tá? Por isso que a gente fala. Bom, a Constituição garante direitos de crianças. A Constituição, ela fala muito de saúde, fala muito de criança também, tá? Lá no final da Constituição já está dizendo sobre a questão de família e tal. O ECA nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, se é de 13 de julho de 1990, esse estatuto, ele é de depois da Constituição de 1988, né? Então, ela já está contextualizado pela Constituição, garantido pela Constituição, na verdade. A ideia da inconstitucionalidade é exatamente isso, cara. É quando você tem assim, a Constituição te dá esse parâmetro, só esse parâmetro. Todas as leis que vão em função dessa Constituição, que vai sair dela, são leis que têm que estar em compatibilidade com o que a Constituição diz. Não pode alterar nada. As leis não podem ir além do que a Constituição permite. Por isso que as leis são complementares. As leis têm, muitas vezes, um aspecto puramente ilustrativo em relação
ao que a Constituição fala. Nesse caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que brota da filosofia constitucional e procura dar à criança os direitos que a Constituição quer garantir. Então, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz assim: é dever da família, olha só que lei interessante, é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral, mas é dever também do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar comunitária. Veja como é encarada com seriedade a saúde da criança, não só a saúde física, mas a saúde psíquica, a saúde social, a saúde política das crianças e dos adolescentes. Lembrando que criança vai até 12 anos incompletos e adolescente vai de 12 aos 18 anos incompletos. E eu me lembro aqui, eu peço licença para minha grande amiga, a doutora Vânia Aieta, que colocou no Facebook um texto muito admirável, onde ela execra, e com toda razão, um garoto, um rapaz que, por ciúme, perdeu a namorada, foi lá dar um tiro nela. Já que não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Matou o cara. Aí foi que eu coloquei uma observação, que a doutora também concordou comigo, é que, na verdade, quando você vai dar uma resposta a esse crime, esse ato infracional desse adolescente, nós não podemos apenas resolver isso com a polícia na rua. Não é um dever só do poder público para resolver estas questões dessa criminalidade das crianças. Porque é dever também, sabe de quem? Da família, da comunidade, da sociedade. Não é só do poder público. Então, se você vê hoje a família acabando, sendo destruída, e ela está destruída. Poucos lares hoje são absolutamente homogêneos, felizes, juntos, e juntos permanecem. As familiares estão destruídas. Gerando o quê? Gerando garotos e garotas problemáticas. Muito problemáticos, e até mesmo criminosos. Infracionários. Então, é dever da família, é dever da sociedade, é dever da comunidade garantir tudo isso, inclusive a saúde. E aí, se você for para o artigo 7º, você vai ler assim: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas. São políticas públicas. Não é só o poder público no sentido de poder executivo, legislativo, judiciário, ministério público. Não é o poder público só, mas é a família. Mas é a família. Que sensibilidade do legislador, mas é a sociedade também como toda a comunidade. Imagina crianças que estejam vivendo sob inteiros cuidados da família, da comunidade, da sociedade, do poder público.
garantindo a vida, a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar. Imagina que sociedade nós teríamos. Esta é a solução, mas se isso não for cumprido, todos temos que responder, inclusive a família. No artigo 7º diz, então, das políticas públicas. Por isso que o poder público também pode instituir políticas públicas para que possamos trazer as crianças para o seio da família, para serem dignos dentro de uma sociedade. Olha o que diz o artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 1990, é a lei, né? É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Veja que a lei está dando garantias a uma boa assistência pré-natal, uma boa assistência perinatal. Um pouquinho antes da gravidez e um pouquinho depois do parimento. Veja como esta lei que brota da Constituição, nasce o Estatuto das Crianças e garante. Mas olha o que ele diz assim, é assegurada a gestante através do... Aí é o nosso tema lá, olha lá. É assegurada a gestante através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. É assegurado pelo SUS. E é por isso que eu não estou falando bobagem, nem estou falando abobrinhas em volta do tema. Eu estou falando do tema, SUS. Eu digo que o SUS tem o dever, a obrigação de assegurar a gestante através do SUS, né? Assegurar a gestante um bom atendimento perinatal e pré-natal. Então, essas entidades que você vê, Clínica da Assistência à Família, não vê? Clínica de Assistência à Saúde, à Família, as UPAs, né? As UPAs também fazem parte de um grande sistema, Sistema Único de Saúde, que garantem o atendimento a crianças também, aos adolescentes. Portanto, o SUS é um sistema muito amplo, muito complexo, que abrange tudo que se referir à saúde. Nada pode estar fora do sistema de saúde, cada um no seu cantinho, mas todos abrangidos por um grande e único sistema. Um sistema único de quê? De saúde. Pois muito bem. No artigo 11 do ECA, o ECA é Estatuto da Criança e Adolescente, que está na Lei 8.069 de 1990, o artigo 11, para encerrar, diz assim, é assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promover, para proteger e para recuperar a saúde. Veja a importância do SUS como um sistema único de garantir maternidade, criança, adolescente, idosos, vamos ver também lá no Estatuto dos Idosos, a saúde. Convido vocês, portanto, a darem uma lida nesses artigos que eu citei para vocês no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguma coisa é importante falar sobre seguridade. E quando vamos falar de seguridade, eu quero tranquilizar vocês. Eu não quero ultrapassar. Por quê? Porque se ultrapassar isso, nós vamos estar dando outro concurso, que é o concurso do INSS, né? Que vem aí, a gente vai falar também um pouquinho para vocês, tá? Que vai tratar da seguridade como um todo, etc, da previdência social, etc. Aí vai ter que estudar a fundo. Aqui não, porque eu vou só dar uma noção para vocês, que são absolutamente leigos em relação à seguridade, tá? Então, nós vamos lá na Constituição, no artigo 194, se não me falha a memória, 194, o 193 diz assim, a ordem social tem
tem como base o primado do trabalho. Então veja como o trabalho é fundamental para a ordem social. Um cantor, não acho que é Gilberto Gil, né, diz que quem não trabalha não tem dignidade, né? Realmente, o trabalho dá dignidade às pessoas. Não importa se você vai ganhar 40 mil por mês, se você vai ganhar 850, cara, não importa. O trabalho dá dignidade às pessoas. Né? Então, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Aí, vamos lá. Começa, portanto, a falar da seguridade social. Já ouviram falar, né? Seguridade social. Olha o que diz sobre a seguridade social a Constituição no artigo 194. Dá uma lida lá comigo, cara. Já falei, se você não tiver com a Constituição do seu lado aí, meu irmão, dá um clique, para, volta, pega e depois desclica e continua vendo a aula. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da iniciativa da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então temos que só falar qual é a diferença do que eles estão falando. Ele está dizendo o seguinte, que existe um conjunto de ações que visam assegurar direitos das pessoas relativos a 3 setores: a serem assistidos socialmente, graciosamente, a terem saúde, graciosamente, e terem a previdência social, essa não graciosa, sim contributiva. Quando você fala da assistência social, eu estou falando do direito que você tem de estar sendo assistido pelas assistentes sociais públicas, né, que vão te dar alguns direitos sociais. Se você estiver, por exemplo, num banco da praça, como bêbado, sem destino, sem futuro, você poderá ser acolhido em casas que protegem os moradores de rua. Os moradores de rua pagaram alguma coisa? Não, nada. Mas estão recebendo uma assistência social? Estão. Esta assistência social é uma das tarefas da assistência social. Então, quando eu falo em assistência social, eu estou dizendo que o poder público cuida de você, ainda que você não esteja trabalhando, ainda que você não esteja contribuindo. Assistência social pode recolher os meninos de rua, drogados, etc, etc. Você lembra dos cracudos, né? Sendo recolhidos? Isso é a ordem da assistência social. Os cracudos nunca contribuíram, mas recebem uma assistência social. Quando eu falo de saúde, eu falo do fato de você poder passar mal e ser assistido no Miguel Couto, no Souza Aguiar, no hospital público, etc, etc. E até particular também, mas outro papo, né? Então, quando eu falo em saúde, eu não falo que você tem que ter contribuído. Você não contribui com nada. No entanto, você tem direito. Se um bilhardário passar mal, vai para o Miguel Couto, ele é assistido na sua saúde. Se um paupérrimo passar mal na rua, ele é recolhido e assistido graciosamente. A saúde pública é de graça para todos. A assistência social é de graça para todos. O curso do Silas também é 0,800. Né? E o terceiro qual é? É a previdência. A previdência já não é de graça. Você precisa contribuir com a previdência. E é por isso que no artigo 201 você vai ter uma noção do que seja a previdência social. A previdência social, você pega aí um caderno e divide assim, bota assim, ó, regimes previdenciários.
Escreveu? Escreve aí. Regimes previdenciários. Abre uma chave. Regime previdenciário. Abre uma chave. E vamos botar 2 títulos. Tá botando aí? O título de cima se escreve assim, ó. Básicos. São regimes básicos. E o título de baixo, você coloca assim, ó. Complementares. Então, nós temos os regimes previdenciários, que podem ser básicos ou complementares. Os regimes básicos, você vai dividir em 2. O regime geral e o regime próprio. No regime próprio, você vai lá na Constituição, no artigo 40. É bom você assistir essas aulas, porque você pode voltar e pegar tudo que você não tenha pego, né? Nós vamos falar sobre o regime próprio. O que é isso? A União, aos estados, ao Distrito Federal e os municípios são pessoas jurídicas de direito público. Público, interno, público. E, evidentemente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm seus funcionários. Eu diria seus agentes públicos. E eles têm os seus vencimentos, ou os seus subsídios. Pois bem, a União tem um regime próprio da União para, através da contribuição dos seus funcionários, dar a eles uma aposentadoria. O Estado tem o seu regime próprio para dar aos seus funcionários estaduais, através de contribuições, a sua aposentadoria. O Distrito Federal, existe um regimento que dá aos seus próprios funcionários, através de contribuições, as suas aposentadorias. Regime próprio. Os municípios têm a sua legislação, seu regime, que através das contribuições dos seus funcionários públicos municipais, poderem com o tempo aposentarem-se. Então, quando eu digo regime próprio, eu estou dizendo, é uma lei própria da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, em que os seus funcionários contribuem todo mês e depois de certo tempo podem se aposentar. Esse é o regime próprio. Eu estou falando de quem? Dos funcionários públicos. Agora esquecem os funcionários públicos. E vamos falar do segunda linha, que é o regime geral da Previdência. Esse não é dos funcionários públicos, na verdade. Esses são dos trabalhadores em geral, sejam eles rurais ou urbanos. Todos têm que estar no sistema geral, ou no regime geral da Previdência. Quando você trabalha, o teu patrão te paga e te desconta o INSS, não é isso, na verdade? O que é isso? É a sua contribuição para uma autarquia INSS. Para quê? Para que você, depois de certo tempo, tenha a sua aposentadoria. Então, o regime geral é um regime para todos que trabalham, todos que recebem dinheirinho. Todos são filiados à medida que recebam o teu dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês fizeram um trabalho lá, não sei aonde, não sei para quem, e receberam R$870. Ponto. A tua obrigação é dizer, estou filiado ao sistema. Eu devo contribuir. Claro, se não está com a carteira, não deu um recibo, não deu nada, você não está contribuindo nada, não quer contribuir com ninguém. Mas o certo é contribuir.
Portanto, todos que recebem fruto do seu trabalho estão filiados à Previdência Social. Filiados. Eu diria devedores da Previdência. Você descontou? Beleza, parabéns. Você não descontou, você não é um devedor. Mas aí você bota a tua cabeça na consciência de noite, seu travesseiro, fala, não, caramba, eu ganhei R$870 no trabalhinho que eu fiz, eu estou filiado à Previdência Social, eu tenho que ir lá contribuir. Aí você vai lá e contribui. Quando você pega aqueles papeizinhos lá, tal, não sei o que, escreveu, contribuiu, você agora está inscrito. Então, a rigor, todos nós recebemos dinheiros, quaisquer dinheiros, fruto de trabalho, rural ou urbano, você tem que pagar, contribuir para a Previdência Social. Porque quando você contribui para a Previdência Social, você está colocando uma caixinha única para toda a sociedade que trabalha. Por isso que a Previdência Social, ela é contributiva. Todos têm que contribuir. Quando você desconta e assina lá as guias, aí você agora está inscrito. Então, todos estão filiados. Filiação é obrigatória. E a inscrição também. Uma vez que você é filiado, deve se inscrever no regime geral da Previdência. Então, vamos voltar. Eu falei, escreva assim, ó, regimes previdenciários. Abre uma chave, coloca 2, um em cima do baixo. Em cima, coloca assim, básicos. Embaixo, você coloca complementares. Lá em cima do básico, abre 2 chaves. Uma chave com 2 letras. A primeira, regime próprio. O regime próprio fala da onde? Fala da União, do Estado, do Federal, municípios, que cada um tem o seu regime próprio, em que todos os funcionários contribuem, para que com o tempo recebam aposentadoria. No segundo, regime geral, não está se falando do funcionário público, agora dos trabalhadores urbanos e rurais. Todo mundo ganhou um dinheirinho, tem que contribuir. Se você vai lá, ganhou, você está filiado. Se contribuiu, você está inscrito. Há uma inscrição. A inscrição é a formalização da sua filiação. Eu estou filiado porque eu recebi dinheiro, tenho que pagar. Eu recebi dinheiro, estou filiado. Quando eu vou lá no banco me dar uma guia, eu preencho e tal, eu estou inscrito. Se lembra? Então vamos lá, Previdência Social básico. O básico tem 2, regime próprio e o regime geral. Ok? Muito bem. O outro aqui embaixo, complementar. Esse complementar são contribuições, como está se falando, complementar, facultativo. Quem quiser fazer um plano pessoal, complementar, eu vou me aposentar com R$4.000, eu quero me aposentar com mais, então eu pago um plano complementar, né? Uns são públicos, abertos ou fechados, e outros são privados, né? Banco do Brasil, por exemplo, tem a Prev, alguma coisa prévia, o que é isso? Aquilo ali é um regime próprio, aquilo ali é um plano complementar, tá? Dos funcionários, quem quiser ter mais, complementa, quem não quiser não tem nada, complementar. Então, só escreva então para mim, aí escreve aí, olha, regime próprio, artigo 40 da Constituição. Regime geral da Constituição, regime geral da Previdência, artigo 201. Regime geral. Vou dar uma lida para você no regime geral, 201, olha lá. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, tem que contribuir, e de filiação obrigatória, porque se você ganhou, tem que contribuir. A contribuição é obrigatória, a filiação é obrigatória, observar os critérios que prevêem o equilíbrio financeiro e atuarial, etc, etc. A diferença entre a filiação à Previdência e a inscrição é a mínima. É que na filiação você ganhou dinheiro, está devedor. E na inscrição, você vai lá, bonitinho, pede uma guia de recolhimento, e quando você faz, tem um número, e esse número garante a sua inscrição. Vamos lá embaixo agora, lembra? Complementares.
Artigo 202, nós falamos, não é isso? E o artigo 40, parágrafos 14, 15 e 16. Previdência pública de caráter complementar na modalidade de entidade fechada. Quer dizer, só entra aquele grupo lá, não entra ninguém de fora. Questões puramente legislativas, sem muita importância. Falamos sobre o ECA. Deu para entender como o ECA, Estatuto do Idoso, vamos falar na próxima aula, do idoso, né? Também. Potência e saúde dele. E falar um pouquinho da Previdência, já que falamos de saúde, então dissemos que a saúde é um dos 3 componentes da Seguridade. A Seguridade Social, ela tem a saúde, tem a assistência social, ambos gratuitos, não precisa contribuir. Mas tem outro segmento, que é a Previdência. Esse tem que contribuir. Se é funcionário público, vai contribuir para o regime próprio. Se não é funcionário público, vai contribuir para o regime geral da Previdência. E temos também lá alguns planos de aposentadoria particulares, que chamamos complementares, alguns públicos e alguns privados. Acho que essa é uma noção. Então, se eu pudesse dizer para você, dá uma lida nesses artigos que eu falei, que eu citei para vocês, e eu acho que já, em termos dessa noção, já é o suficiente, tá? Já é mais do que suficiente o que você tem que saber sobre Seguridade Social. Muito bem, nós vamos partir então depois para a nossa 5ª aula, se não me falha a memória, né? 5ª aula. Até que Deus nos preserve a saúde e que faça da nossa vida sempre uma vida densa. Quero morrer sabendo que eu fiz alguma coisa por alguém. É tudo que eu quero. Cara, até... Mete a cara aí. Tchau.